Fala mestre, fala mestra, como que vocês estão, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Benites, eu sou policial rodoviário federal, fiz 104 pontos líquidos na prova objetiva da banca CESP e compartilho várias dicas e bizus com vocês, beleza? Mestre, o que eu vou fazer aqui agora é um mini curso completo, gratuito, de técnicas de estudo e como estudar português desde o zero. E melhor ainda, você consegue aplicar esse método. Se você não conseguir pagar por nenhum material, você consegue aplicar esse método de forma gratuita. E eu garanto para vocês que é um método de alto rendimento. O que eu vou passar para vocês aqui, nessa série de vídeos, eu já vi gente cobrando, ok? Então assim, nenhum problema cobrar nisso, sem problema. Só que eu me sinto à vontade, eu quero externalizar essas técnicas, essa metodologia, que não é fórmula mágica, ok? Para vocês, para ajudar vocês aí, que principalmente quem não pode pagar por alguma tutoria, beleza? Então, eu gabaritei português na prova CESP da PRF, 7 meses de estudo, e vou mostrar para vocês como estudar. Antes de tudo, pessoal, por favor, me acompanhe nas redes sociais, tá? Então tem aí o Instagram, Paulo Benites, grupo de estudos meu aí no Telegram. Eu dou muito bizu lá, muita dica exclusiva, tem o link na descrição. E também, se você quiser um cursinho gratuito completo para a Polícia Rodoviária Federal, gratuito, você entra no Telegram, o pessoal do Direção vai oferecer aulas do edital completo da PRF, é só entrar no link, beleza? Inscreva, curta e comente. Então, eu não sou dono da verdade, tá, pessoal? Então, eu só estou mostrando o que funcionou para mim, tá? Tem centenas de pessoas que utilizam essa metodologia que me acompanham e sempre estão dando feedbacks positivos de altíssima progressão, altíssimo rendimento em português, ok? Não quer dizer que só isso que eu estou falando é certo, beleza? Não sou o dono da verdade, ok? Então, só para lembrar, eu gabaritei português utilizando esse método na prova da PRF e lembrando que eu tenho aí escola no ensino médio, formado em ensino supletivo, reprovei 3 vezes o primeiro ano do ensino médio e minha faculdade de tecnólogo de marketing. Pessoal, eu falo isso, eu não quero ficar me gabando, ok? Sobre, ou ficar me dando de coitado. O objetivo não é esse. O objetivo é que muitas pessoas que me acompanham têm um histórico parecido e quem vê isso, quem vê o meu histórico, acaba acreditando, entendeu? Porque é possível realmente. Por isso que eu faço sempre questão de falar esse meu histórico, esse meu passado, tá? Então, uma coisa muito importante. Não é fórmula mágica, pessoal, não é fórmula mágica. O método, ele é só uma ferramenta, uma excelente ferramenta. Só que se você não botar a mão na massa, a ferramenta não funciona, pô. Então, você tem que pensar nisso também, tá? Se você não tiver garra, dedicação e incontáveis horas de estudo, claro, dentro da sua possibilidade, da sua rotina, pessoal, por favor, saia desse canal, se você está pensando assim, tá? É uma excelente ferramenta. Pensa que é uma das melhores ferramentas que existem, só que se você não pegar e não usar essa ferramenta, não vai adiantar de porcaria nenhuma. Beleza, mestre? Então vamos para o material necessário para você estudar 100% da disciplina. Edital inteiro, sem exceção nenhuma, ok? Lembrando que o obrigatório é tudo gratuito. Então acesso à internet, quer dizer, gratuito entre aspas, né? Internet tem que pagar. Mas se você já está assistindo esse vídeo, você já tem. Acesso ao YouTube e ao Google, ok, pessoal? É o que você vai precisar principalmente para aplicar esse método. E acesso a questões comentadas. Tem que ser questões comentadas. Se você tiver acesso a questões não comentadas, não adianta, principalmente para português, que tem raciocínio envolvido, é uma sistemática diferente de uma disciplina um pouco mais direta ao ponto, como direito, por exemplo. Português tem uma pegada de raciocínio também nas questões. Então é muito importante que sejam comentadas. E tem a plataforma de questões do Exponencial Concursos, que são comentadas e gratuitas, ou tem o Que Concursos de forma gratuita, queconcursos.com. Veja o vídeo no card, tá, pessoal, que aparece aí em cima, que nesse vídeo eu falo como você usar o Que Concurso de forma gratuita se você quiser. E, parar de desculpa esfarrapada aí, né? Muita gente aí vindo do nada, vindo do zero, passando, bom colocado, eu ficando em segundo colocado no jornal PRF, e temos um histórico aí, vindo de família pobre, vindo de dificuldades na vida, e consegue, pessoal. Tem jeito, não tem dessa. Consegue sim, dá sim, tá?
Então, para de desculpa esfarrapada e tem sangue no zóio, pô. É no zóio mesmo, o olho é o caramba, é zóio. Beleza, mestre? Beleza, mestra? Então tá, é altamente recomendado, mas não obrigatório. Então assim, pessoal, aqui vai já o material pago. É recomendado sim, quem puder pagar vai ajudar sim, tá? Então um cursinho preparatório completo, composto por PDFs e videoaulas, beleza? Uma plataforma de questões paga, exemplo, qconcurso.com, tecconcurso.com, tá? O meu preferido é o qconcurso.com, beleza? A minha metodologia de estudos, para quem conhece a minha metodologia de estudos, sabe que o qconcurso.com é muito bom. Mas você também pode escolher o TEC, ele também é uma boa plataforma. E um livro de gramática direcionado, aqui está errada a concordância, né? Direcionado a concursos. Beleza, pessoal? Isso você não vai pegar para estudar ele, tá? Relaxa. Ele é só de consulta. Por isso até porque ele é só de consulta, você não pega um livro de gramática para estudar do zero. Uma recomendação minha é a Gramática para Concurso do Fernando Pestana. Aqui vai o método em si, então assim, já está ficando meio reconhecido no meio do YouTube, mas é o pessoal que dá dicas boas, que eu confio, que eu acompanho, eles falam sobre o estudo reverso para português. Só que o iniciante, às vezes, ele não entende o que é o estudo reverso. Então vamos lá, como que é o estudo tradicional? Estudo tradicional, você pega uma disciplina qualquer, sei lá, direito. Você pega e vai consumir a teoria, né? Dependendo aí de como é a sua metodologia, você vai, sei lá, ler PDF, assistir videoaula e depois você vai lá e vai fazer questões, ok? Não estou dizendo que isso aqui é a forma errada, beleza? Estou dizendo que para português não é esse o método reverso, não é esse. O que o iniciante pensa? Ele pensa que você estudar direto, estudar com estudo reverso ou direto por questões, ele acha que é somente questões sem estudar a teoria. Então, é claro, o cara chega para mim no direct e fala assim, mas eu não tenho base, eu não sei de nada, como que eu vou direto para a questão? O cara tem medo, ele tem uma fobia de errar a questão, parece que, parece que ele vai morrer se ele errar a questão. Cara, a hora de errar é agora. Mas não é somente questões, porque senão você não vai aprender nada. Você vai lá, você vai errar, não vai estudar, não vai ler comentário, vai partir para a próxima, pronto, não adianta coisa nenhuma. Então, assim, estudo reverso não é somente questões. Então, estudo reverso é isso aqui, pessoal, é você fazer questões e depois que você fizer as questões, você vai estudar o assunto dessa questão. Então, a minha metodologia é você fazer uma questão e você vai estudar essa uma questão. Se necessário, você vai para PDF, vai para videoaula. Se necessário, você vai consultar o seu livro, o Google, o YouTube. Eu vou falar mais nos próximos slides. Então, antes de tudo, vamos para algumas considerações iniciais, pessoal. Quando você for fazer questões de português, evite, não faça questões desses cargos aqui, tá? Não faça questões de diplomata. Vai lá, boa sorte se quiser fazer, tá? Você vai ficar mais confuso do que aprender. Professor, as questões de professor, pessoal, geralmente não são tão difíceis, mas pega muito para aspecto linguístico. O CESP tem uma aproximação diferente, uma forma diferente de cobrar português para professor. Então não há custo-benefício, na maioria das vezes, em você fazer questões de cargo de professor. Ele pega um aspecto linguístico que o CESP não cobra para a área policial ou para o tribunal ou para outros concursos, mas não especializados. A analista judiciário com especialidade revisor de textos. Não faça isso aqui também não é de Deus, tá? Isso aqui é uma coisa criada lá no submundo, beleza, pessoal? Assim como diplomata, isso aqui, ó, pessoal, não recomendo, beleza? Isso aqui é coisas de extraterrestres, tá? Então, porventura, outro cargo com o mesmo nível de aprofundamento, com esse nível de especificidade, com esse nível de detalhamento na língua portuguesa. Evite, não faça. Leia a questão, às vezes ele vai vir ali misturado nas suas questões, não tem problema. Não é para você filtrar pela área, eu vou te explicar como. Vai lá, vá fazendo as questões, apareceu o diplomata, você vai pro inferno. Aí você pula, beleza? A não ser que você queira ser diplomata, né? Boa sorte. Desculpa, pessoal, eu tô falando de diplomata aqui porque eu tentei fazer as questões de diplomata e eu me lasquei tanto que eu fiquei com raiva, tá? Desculpa aí quem quer ser diplomata,
Mas eu tentava fazer essas questões de português de diplomata e isso me deixou uma cicatriz, tá bom? Porque não foi bom. Vamos lá, pessoal. Então, uma coisa que eu não falo de teoria, quem me acompanha sabe, eu não sou metido a professor, tá? Eu não acho que eu tenho autoridade nem currículo para ser professor, talvez futuramente, de alguma disciplina que eu realmente domine. Mas assim, isso aqui que eu vou passar para vocês é bizu de português. Você tem que saber isso aqui, você tem que decorar isso aqui antes de iniciar o seu estudo para português, antes de iniciar as resoluções de questões para português. Então você tem que saber a diferença entre coerência, sentido e correção gramatical. Então o CESP ele vai pegar uma frase lá, José gosta de maçã. Ele vai falar, substituindo por José vestiu uma maçã, prejudica-se a correção gramatical? Então você tem que dominar isso aqui, tá? Porque o CESP faz pegadinha nesse sentido. Então, por exemplo, vamos para a coerência primeiro. Coerência você tem que se perguntar se faz sentido, tente não usar a palavra sentido. Se pergunte assim, tem noção? É sem noção? É sem pé nem cabeça? Né? Porque se você ficar se perguntando faz sentido, você vai confundir com sentido. Então você pergunta, é sem noção? Então não confunda, é diferente de troca de sentido. Tá, pessoal? Então vamos ao exemplo. O CESP vem e fala assim, José gosta de maçã. Se a gente trocar gosta por vestiu, prejudicou a coerência, né? Vestiu uma maçã, não tem pé nem cabeça, não tem noção nenhuma, né? Então, prejudica a coerência. Ok, pessoal? Outro exemplo, as ruas estão molhadas porque não choveu. Então, olha, eu fiz uma relação de causa e consequência com a consequência das ruas estarem molhadas. Por quê? Porque não choveu, tipo, bugou a mente. Então, prejudicou a coerência, beleza? Sentido, pessoal. Geralmente é só trocar o que a questão quer dizer, o que ela significa, o significado no geral, do contexto geral, isso geralmente troca o sentido. O CESP gosta muito de trocar o sentido ao trocar tempos verbais. Troca do presente para o passado, né? Do presente para o pretérito perfeito, ou seja lá qual modo, qual tempo verbal. Geralmente, ao ocorrer trocas de tempos verbais, não em todos os casos, tá? O objetivo aqui não é aprofundar a teoria, mas geralmente prejudica-se o sentido, porque muda realmente o que a frase quer dizer. Então, José gosta de maçã, vira José gostava de maçã. Vamos dizer, o CESP pergunta, né? José gosta de maçã. Ao trocar gosta por gostava, há alteração de sentido? Sim, houve alteração de sentido. Então, pensa muito nisso. E correção gramatical, pessoal, que é ortografia, é questão de acentuação, vírgula, pontuação. Então, José gosta de maçã. Ao incluir uma vírgula após gosta, né? Vamos separando ali no meio o verbo do complemento, né? E você vai lá, separa o verbo do complemento, tal de... Prejudicou a correção gramatical, pessoal. Então, não confunda esses três, tá? Eles são interdependentes, pode ter alteração de coerência mais sentido, pode ter alteração de sentido mais correção gramatical, pode ter alteração de um só e não ter de outros ao trocar as palavras, pode ter alteração dos três, tá? Então, eles são interdependentes, lembre-se disso, beleza, mestre? E conheça as palavras preferidas e estranhas utilizadas pelo CESP. Isso aqui não é só para português não, tá, pessoal? Isso aqui é para todas as disciplinas. Eu tenho as principais, eu fazia as questões, eu anotava essas palavras e eu anotava quais mais se repetiam, tá? Então, as que mais se repetem, por quanto, beleza? Leia aí, conjunção explicativa equivale. Use muito esse equivalências, né? Você fica, conjunção explicativa, muito decorebinha. Vai, significa por quê? Porque junto, né? Explicando, né? Ou pois. Com quanto se equivale a embora. Com quanto estivesse com dificuldade, ainda assim insistir nos meus estudos. Embora estivesse com dificuldade, ainda assim insistir nos meus estudos. Prescinde significa dispensa, CESP adora. CESP gosta de obsta, né? Impedir, criar dificuldade. Déficit, defeso, sei lá como se fala isso aqui, proibido, vedado, impedido. Aí, pessoal, tem mais palavras aí, veja o link na descrição, que eu anotei quase todas, tá? Essas são as mais comuns, lá que você vir no link da descrição são menos comuns, mas CESP já usou em alguma questão, nem que seja uma. Mas acesse o link na descrição, leia os links aí, que você vai achar um documento com mais palavras. Então chegamos ao final da nossa primeira aula, mestre. Acompanhe as próximas aulas, pois eu vou mostrar na prática, a partir dessas considerações iniciais, como aplicar
e como será um roteiro, um passo a passo de como fazer as questões e como estudar cada uma, beleza? Se inscreva, veja o link na descrição, tanto do meu grupo pessoal do Telegram, quanto também do grupo Telegram do Direção, no qual eles vão oferecer um cursinho completo e gratuito focado à Polícia Rodoviária Federal, no início dia 4 de outubro. Por favor, comente, curte, compartilhe. Muito obrigado.